é o mesmo Caio, que foi meu estudante? Sou eu, professor. Tudo bem, Caio? Oi, senhor. Ó, agora eu estou sentindo um pouquinho mais em casa, viu, Caio? E eu não falei nenhuma mentira, não. O semestre passado foi bem do modelo como eu descrevi, não foi? Foi sensacional. Toda a aula, a turma gerava muito debate, como você disse, né? Toda a aula, às vezes, como você também citou, tinha até que tentar podar um pouco os debates para conseguir incluir o conteúdo, né? Porque senão era só Mas é debate. isso. Mas foi muito Bacana. proveitoso, foi Que excelente. bom. Bom, pessoal, então, deixa eu, no caso aqui, fazer uma apresentaçãozinha bem rápida, né? Esse é o professor Leandro Bernardes Borges. O professor Leandro, ele é graduado em Relações Internacionais pela PUC Goiás, ele formou-se na nossa universidade mesmo, fez o mestrado na UNB em Desenvolvimento Sustentável e tem o MBA em Gestão Ambiental pelo IPOG. Atualmente, ele é professor da graduação aqui do Departamento de Relações Internacionais da PUC Goiás e ele dá aulas também na Unip de Goiânia, né? Participou de projetos de cooperação internacional na Hungria, no Chipre, e integrou o Taiwan Fellowship como pesquisador convidado da National Zhengxi University, em Taipei. É China, não é, Leandro? Taipei é na China. Olha, não estou querendo trazer nenhuma polêmica, né? Não. Mas Taipei é a capital de Taiwan. Eu fiquei Taiwan. durante um semestre em Taiwan. A Taiwan Fellowship. Aí só podia ser, né? Como professor convidado lá. Isso. E ele atua hoje como diretor administrativo do Instituto Ágora de Pesquisas, que é voltado para pesquisa de opinião pública, consultoria municipal, projetos de habitação e etc. Né? É a pessoa que foi me sugerida pelo professor Danilo, coordenador do curso de Relações Internacionais, como a pessoa mais entendida de comércio internacional, de comércio exterior dentro da PUC hoje. Então, é com enorme prazer, com muita honra, que a gente conta com a sua presença, Leandro. Fique à vontade. Essa turma tem um grupo dentro dela que já apresentou um trabalho voltado para o estudo de comércio internacional, pesquisou em muitos lugares, trouxe aquilo que eles sabiam, né? O jornalista é um profundo conhecedor de superficialidades, a gente já trabalha com tudo quanto é tipo de assunto e nem sempre tem a oportunidade de aprofundar em nenhum deles, de forma que momentos como esse são momentos muito relevantes para a formação do nosso aluno. Eu agradeço muito a sua disponibilidade e te passo a palavra aí para você fazer a introdução do seu trabalho e depois a gente abrir para as questões e, especialmente para o grupo que apresentou, a participação da turma e a participação das próprias alunas que apresentaram, vale ponto para elas. Né? Maravilha, todo mundo vai ganhar ponto, então, hoje, né? Isso, essa é a ideia. Bom, eu que agradeço, viu, Signatis? Agradeço também a presença de todos, de todas. Como foi apresentado, eu sou formado em Relações Internacionais na PUC. Interessante só trazer que a minha foi a primeira turma de Relações Internacionais da PUC, mas também do Estado de Goiás. E acreditem, uma das primeiras do Brasil, tirando ali, é um curso muito novo, né? A Brasília foi o primeiro, nasce em 72, depois Rio de Janeiro, PUC-Rio especialmente, e nos anos 2000, o primeiro curso do Centro-Oeste, com exceção de Brasília, e pouquíssimos no Brasil. Então, na verdade, quando eu ingressei na universidade, não sabia bem se relações internacionais era de comer ou passar no cabelo, né, vamos dizer assim. E o que eu posso avaliar, depois aí de mais de 20 anos, o curso completou 20 anos, 21 anos, 20 anos, se não me engano, é que muito se avançou de lá para cá, né? Houve um avanço quantitativo e qualitativo em termos de abrangência de área de estudo e de atuação profissional também no nosso estado. E eu gosto muito de destacar o quanto que no estado de Goiás cresceu mais do que em outras regiões do mundo, né? Isso
existe uma métrica para isso, uma metodologia que foi desenvolvida para entender isso, né? E, curiosamente, o estado de Goiás, né, dos 26 estados do Brasil, apenas Goiás, Minas e Tocantins, que não tem uma aptidão natural para o meio internacional. Quando eu digo isso, eu digo no sentido de não estar na costa do Brasil, no litoral brasileiro, que tem um contato direto, vamos dizer assim, com o meio internacional, ou não ser um estado fronteiriço, que também tem um contato natural com o meio internacional, e com algumas temáticas importantes, como de segurança e tudo mais. Mas o que colocou, de fato, o estado de Goiás numa situação de maior projeção do que a média internacional, da média nacional, foi justamente o comércio. Olha que interessante, né? Vocês estão estudando essa disciplina, porque, de fato, as transformações nos últimos 20, 15 anos colocam, né, o estado de Goiás no mapa do mundo como uma região, né, mediterrânea do país, interiorizada, mas com grande capacidade de produção de commodities. E o Brasil, numa divisão internacional do trabalho, né, ele se apresenta como o que seria a China no campo da indústria e tecnologia, o Oriente Médio também, do petróleo. O Brasil se apresenta ao mundo como uma potência, né, na produção de alimentos, de energia, de minério, de proteína animal. E o estado de Goiás, ele encabeça várias das listas de exportação. Não é aquela produção para o abastecimento regional e o excedente se exporta. Na verdade, a lógica de produção agrícola, pecuária, de extração mineral, desde a origem já é pensada no mercado internacional, já é condicionada aos parâmetros e às demandas do mercado internacional. Então, só uma curiosidade para vocês, tá? Para ver que a gente não está muito fora aí do aquário, né? E para a fala de hoje, foi proposto, né, trabalhar um pouco sobre a ideia de comércio internacional, de mercado internacional, mas eu pretendo fazer isso de uma maneira bem superficial, não quero trazer termos técnicos ou acadêmicos da área. Eu queria contribuir de uma outra forma e deixar um pouco mais de prazo para vocês também trazerem indagações, tá? Então, eu pensei em algo assim como tendências do comércio internacional e o jornalismo. E aí foi sugerido, né, um tema assim que fosse intrigante para vocês, a questão do e-commerce, que eu acredito que seja algo que esteja na vida de todo mundo, né, e é um fenômeno relativamente novo, né, do comércio internacional. Eu diria até que é o futuro que já chegou, tá? A questão, aí as temáticas do e-commerce. Aí eu parto, né, depois do e-commerce, eu gostaria apenas de fazer um panorama, assim, geral, de prospecção do mercado internacional por regiões do mundo, muito rapidamente, tá? E finalizo aí onde que o jornalista, ou a jornalista, se encaixam nessa história. Tá bom? Pode ser assim? Eu preparei rapidamente, o professor Luiz Signares, uma apresentação. Eu posso compartilhar a tela? Tá. Deixa eu... Fica à vontade, fica à vontade. Se você não conseguir, depois eu te ajudo, se for o caso. Tá, eu acho que não vai ter erro, né? A gente acostuma com Teams, mas todos seguem uma padronização, né? E só aproveitar aqui enquanto compartilha, né, a gente está aqui no Google, trabalhamos com Teams, tem o Zoom também, né? Essa padronização dos serviços hoje também compõe, né, a pauta do comércio internacional, que deixa de ser meramente, exclusivamente, venda e compra de mercadorias, mas os serviços internacionais ganham uma projeção hoje acima, inclusive, dos
das exportações e importações. Tá. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim, professor, tá tudo tranquilo. E vocês estão me ouvindo bem também? Também, tudo certo. Tá ótimo. Ou só um detalhezinho aqui, que aí eu já fiquei... Você colocou o modo de observar a sua tela, viu? Tem um modo dentro do Google Meet que você escolhe a janela. Vamos lá, então. Eu acho melhor, porque assim eu não estou vendo vocês e aí eu me perco. Você tem que abrir o programa, você abre o programa no teu computador, aí depois vem aqui, clica lá no compartilhar e escolhe janela. E aí vai aparecer na janela os programas que estão abertos, você escolhe aquele que é o que você quer mostrar. Uhum. Vamos lá. Janela. Isso. O programa tem que ter sido aberto no teu computador. Ele está aberto aqui, está aberto. Isso. E agora? Beleza. Agora sim, agora é só você botar no modo de apresentação, clicar a tacinha aí no PowerPoint. Mas mesmo assim eu não consigo visualizar vocês, né? Não, aí você perde a visualização da gente, a não ser que você tivesse duas telas. Mas você pode falar que a gente está visualizando você, está tudo tranquilo. Não, tá ótimo, porque eu gosto você pode seguir tranquilo. Eu gosto de mapeamento de sensações, assim, as expressões, né? Esse é um limite do Google Meet. Quando ele bota no modo de apresentação, a pessoa que está apresentando perde a visão da sala. Tá, então vamos lá, então. Tendências de comércio internacional e o jornalismo. Então, como eu disse, né, eu preparei para vocês algo, uma fala rápida, relativamente superficial, e que traga aí os primeiros passos, né, para se compreender comércio internacional. Em um segundo momento, a gente fala de e-commerce. Um terceiro momento, análise de conjuntura e prospecção de mercado internacional. E, por fim, o comércio internacional para o ou a jornalista, tá? Bom, eu trago aqui duas figuras, apenas para estimular a gente fazer algumas análises aqui, do que eu penso inicialmente sobre, ou vejo, né, de principais pontos para iniciar uma fala sobre comércio internacional. Do lado esquerdo, esse aí é um porto, acreditem se quiser, é o porto de Aruanã, esse aí é o Rio Araguaia. Essa foto eu até peguei no Google mesmo, mas já tive a oportunidade de conhecer esse local aí algumas vezes, muitas vezes, por sinal. Do lado direito, um porto de caráter internacional, com containers, guindastes, todos os tipos possíveis de embarcações, e, enfim, de manejo de mercadoria, armazenagem e tudo mais. Né? Alguém queria trazer para mim, assim, diferenças que representam, né, a primeira figura e a segunda figura? O que vocês veem de diferente em termos de funcionalidade ou de objetividade, de propósito? Acredito que o primeiro porto seja para receber, principalmente, produtos de outros países, e o porto do Rio Araguaia, a construção, a ideia que dá é para receber passageiros, para ser um local que até pode vir a chegar mercadoria, mas que não é em grande volume. Entendi. Maravilha. Quem falou? Foi a Cecília. Cecília, obrigado, viu, Cecília? Aí, alguém mais? Um é fluvial, o outro é marítimo, não é não, Leandro? Um é fluvial, o outro é marítimo. Mas, assim, no Brasil há vários portos fluviais e no mundo também, né? O porto de Antuérpia, na Bélgica, o segundo maior da Europa, um dos maiores do mundo, um dos mais avançados, ele é fluvial também. Então, mas já foi ótimo, assim, a participação, porque quando eu visualizo os dois portos, né, eu consigo enxergar uma proposta muito semelhante, sabe? Que é o de atendimento a quem precisa, né? A quem solicita algum tipo de serviço. Então, o porto aí do Araguaia, sem dúvida alguma, ele tem uma proporção muito mais rústica, né? Mais simplificada, mas
ele tem essa função de transporte de passageiros, mas de levar suprimentos aos diversos acampamentos espalhados, às pousadas, às fazendas, aos ribeirinhos de modo geral, leva alimentos, maneja o lixo que é coletado, energia, combustível, ele atende, vamos dizer assim, o consumidor final, ou busca atender da melhor forma possível. Ele tem os serviços ali de cooperativas e tudo mais. O segundo porto, em maiores proporções, ele tem a mesma finalidade, não é? Que é o de promover essa logística toda aí, para fazer com que uma determinada mercadoria chegue ao seu destino da forma mais adequada possível, né? E quando eu falo adequada no comércio internacional, eu estou falando de tempo, eu estou falando de segurança, eu estou falando de risco, né? Redução de risco. Então, eu simplesmente, assim, sinceramente consigo visualizar um alinhamento muito grande, uma convergência de propósitos entre essas duas figuras. Mas para nós aqui, né, que estamos trabalhando com a ideia do comércio internacional, se a gente for traçar um comparativo entre o cenário doméstico e o internacional, eu posso dizer que no cenário doméstico, no ambiente doméstico, há algumas características facilitadoras da barganha, né, das transações, que no comércio internacional nós não temos. Tá? Por exemplo, uma venda, né, uma venda de alguma mercadoria, ou transporte de alguma mercadoria, que seja lá sei lá, de Porto Alegre para Manaus, cerca aí, sei lá, de quantos quilômetros, mas provavelmente mais de 3.500 quilômetros de distância, daria para cruzar a Europa várias vezes, a Europa Central. Você estaria comercializando numa perspectiva, né, num tratamento de mesmo idioma, de mesma moeda, de uma mesma jurisdição, com uma cultura que, por mais que tenha apresente diferenças, tem traços identitários predominantes, hábitos, enfim, são fatores que facilitam, né, o comércio, que realmente fazem quem está ali no mercado sentir pertencente ao mesmo país, a uma mesma nacionalidade. E quando você promove um comércio em âmbito transfronteiriço, às vezes transcontinental, no mínimo, você pode estar tendo que lidar com uma conversibilidade monetária diferente, um padrão monetário diferente, um idioma diferente, legislações, parâmetros, né, e parametrizações diferenciadas, hábitos culturais também, né, uma distância geralmente maior, né, uma diversidade de modalidades de transporte, enfim. Existem muitos fatores que são dificultadores desse processo. Mas, por algum motivo, né, o que a gente acompanha nos últimos, não vou nem dizer décadas, séculos, mas talvez milênios, é um processo de intensificação dos fluxos, né, uma evolução dos padrões monetários, financeiros, de trocas, enfim, porque eu não vou entrar em questões históricas ou teorias econômicas, mas a ideia de que os países eles não são autossuficientes e que eles tendem a ganhar quando fazem contato e troca com outras nações, ele é um sentimento que evolui com o tempo. E, obviamente, tem alguns marcos que levam a uma evolução mais acelerada, né, nesse processo. Podemos destacar a Revolução... Aliás, vamos destacar o próprio nascimento do Estado-nação, ali no século XVII, né, com os tratados de Westfália, ou com a Revolução Industrial, no século XVIII, que realmente muda os paradigmas de produção, de tendências de moda, de consumo de massa, não é? Ou podemos dizer ali com o final das grandes guerras,
onde o comércio ele era por conveniência, né? Era um comércio internacional que nós chamamos de comércio compensado, aonde não havia qualquer tipo de acordo, qualquer tipo de tratado. Ninguém, na verdade, os países eram extremamente protecionistas, porque não queriam fortalecer, enriquecer um possível inimigo em um ambiente de hostilidade, de tensão, de desconfiança, né? E no período de Guerra Fria, né, só para fazer um retrato, assim, uma cronologia, o período de Guerra Fria, que há uma divergência conceitual entre autores, mas a gente pode generalizar ali da década de 50 até o final da década de 80, a gente tem um grande avanço do comércio internacional, tá? E aí eu destaquei o internacional para depois falar um pouco do global. Tem uma diferença aí dessas questões, né, onde a gente fala de uma nova roupagem da globalização. Internacional, digo, porque o mundo ele realmente estava ali dividido em dois grandes blocos, né, onde inúmeros países rondavam ou eram atraídos, estavam na órbita dos Estados Unidos e União Soviética. Havia também um terceiro bloco de não alinhados, mas dentro desses grandes blocos, né, entre do bloco capitalista, socialista e dos não alinhados, havia acordos de preferência comercial que realmente propiciou níveis elevadíssimos de internacionalização da economia e do comércio, entre eles. E uma grande restrição de comércio entre países de um bloco para o outro bloco, né? Isso era algo que só ocorria de maneira aleatória ou quando realmente não comprometia ali as dissonâncias que se estabeleciam no período. Mas já era um comércio internacional muito avançado, com regramentos, com normas, com organizações internacionais tentando reduzir tarifas, abrir economias, né? Abrir mercados. Um avanço tecnológico muito grande. E por que eu estou dizendo isso, né? De um comércio internacional muito avançado, mas ainda não global? Porque ainda havia essas divisões, esses muros. E quando os muros são derrubados, ali no final da década de 80, início da década de 90, é que, de fato, nós conhecemos, em um nível de intensidade nunca alcançado na história da humanidade, um processo de interdependência entre as economias, né, que poderia caracterizar, de fato, um comércio global, né, uma globalização aos moldes do século XXI que nós conhecemos. Né, até porque o conceito, vocês estão estudando globalização, vocês entendem que globalização acompanha a história da humanidade, né, mas assumindo diversas roupagens. E nessa intensificação de realmente um grande adensamento nas relações entre os países, após Guerra Fria, é algo realmente nunca visto. E aí, movimentado, né, catalisado pelas tecnologias de comunicação, transporte, enfim. Então, nesse sentido, é que eu vejo, né, em termos de comércio global, um assunto que antes era restrito, né, às esferas mais privilegiadas da sociedade, como os grandes conglomerados empresariais, os chefes de Estado, ou alta cúpula política, ou na academia, que se estudava o comércio internacional, passa a cair na boca do povo. Comércio internacional hoje, eu considero um assunto universalizado. Quando você vai, né, tá descendo o elevador ali, vai conversar com o porteiro do prédio, um vizinho que não é da área, e sei lá, entra assunto de guerra Ucrânia-Rússia, né? São assuntos hoje, os assuntos internacionais, eles estão na boca do povo. Em algum determinado momento, acaba caindo nas consequências para o comércio internacional. Vai aumentar o preço do pão,
vai faltar isso, vai encarecer aquilo, a gasolina, enfim. Então, quando hoje você conversa sobre plataformas de economia compartilhada, como é o Uber, Airbnb, quando se fala de moda, né, das cadeias de suprimento global, das condições de trabalhadores, né, dos direitos trabalhistas, de produtos industrializados, de tecnologia, de turismo, quando se fala de sustentabilidade e meio ambiente, quando se fala de e-commerce, né, nós estamos falando hoje de comércio internacional, de uma maneira mais acessível, mais universalizada. Né? E aí, professor, eu queria passar para vocês, eu separei um vídeo, eu acho que dá tempo da gente assistir. Só que aí, para isso, eu teria que compartilhar minha tela, né, agora. Para eu assistir o vídeo aí do YouTube, eu teria que compartilhar a tela, é isso? Será que transmite o volume? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, mas eu não sei se tem como transmitir. Deixa eu tentar, eu vou tentar compartilhar Você fala a transmissão de... O filmezinho que eu quero passar para vocês. A transmissão de filme, você precisa abrir de novo aquele negocinho, clicar ou compartilhar o áudio, abre o YouTube, se for o caso, escolhe a janela e aí aparece. Mas você tem que compartilhar o áudio, senão fica mudo. Entendi. Vou mandar uma mensagem para o Google aqui, né? Dar uma facilitada na nossa vida. Eu acho que já... Por que eu compartilho aqui? Eu acho que vai dar. Vamos ver. Vocês estão ouvindo? Vamos. Agora está funcionando bem. Beleza. Este é o mundo em que vivemos. Só para deixar aqui, é um videozinho de 6 minutos que o nome é Eu, o Lápis. Eu, o Lápis. Ele tem algumas tendências, assim, em termos de espectro ideológico, político, mas vamos focar no conteúdo que ele traz para a gente. É riquíssimo em termos de comércio internacional. Se não estivéssemos cercados por ele diariamente, caso não o víssemos como um fato consumado, ficaríamos estupefatos com a sua complexidade e genialidade. Este é um lápis comum, feito de madeira. Você pode pensar que um lápis é algo simples. É grande a probabilidade de você já ter utilizado um antes de ter aprendido a ler e a escrever, mas só porque ele é familiar não significa que ele é simples. Ao contrário, trata-se de um objeto complicado, elaborado, bonito e elegante. Sua existência é fantástica demais para que uma pessoa realmente consiga compreendê-la inteiramente. Eis os materiais básicos que formam um lápis: grafite, madeira, metal e borracha. Mas se você tivesse todos estes elementos imediatamente à sua frente, será que você conseguiria fazer um lápis? Não é tão fácil quanto você talvez imagine. Na realidade, absolutamente nenhuma pessoa na face da Terra poderia fazer um lápis sem a ajuda de inúmeras outras. E este é o segredo para se entender o mundo. Um lápis, assim como você e eu, é o resultado final de uma vasta e complexa árvore genealógica. Uma verdadeira sinfonia que se espalha por todo o globo. Por meio de seu trabalho e conhecimento, um grande número de pessoas participou da fabricação deste simples lápis.
E ao contrário da árvore genealógica deste espectador, a árvore genealógica deste lápis começa em uma verdadeira árvore. O mais imediato ancestral do lápis é uma árvore em uma floresta. Mas os lenhadores que extraem a madeira da árvore também são os ancestrais do lápis. E estes homens não trabalham sozinhos. Eles são auxiliados pelas pessoas e empresas que fabricam as serras, as cordas e várias outras ferramentas que eles utilizam. Todos também são ancestrais do nosso lápis. A garçonete de um restaurante local que serve almoço para os madeireiros também é ancestral do nosso lápis, assim como as milhares de pessoas envolvidas na produção daquela simples refeição do meio-dia. Ao longo do tempo e do espaço, essa rede só faz crescer. Pense nas estradas, nos navios, nos sistemas de comunicação e nas pessoas que os projetaram, os construíram e fazem sua manutenção. Todas elas são necessárias para fazer com que a madeira seja levada para as serrarias e fábricas que processam a madeira. Todas elas são também ancestrais do lápis. E mesmo com o trabalho de todas essas pessoas, tudo o que vimos é uma tábua de madeira descolorada, a metade nua do corpo de um lápis de madeira. Mas sua árvore genealógica é maior e mais abrangente. A grafite é extraída na China e no Sri Lanka. Na fábrica do lápis, a grafite é misturada com argila e outros materiais. É aquecida e em seguida é perfilada, secada e assada em um forno. Pessoas de diferentes continentes, de diferentes culturas, trabalham e cooperam de modo a fazer com que todos estes materiais, grafites, vernizes, sejam produzidos ao redor de todo o mundo. E o mesmo pode ser dito da borracha. A borracha é o resultado final de um ramo da árvore genealógica, similarmente complexo e exótico. Assim como o pedaço de metal na ponta superior, cujo material foi minerado, refinado e transportado ao redor de todo o mundo. Cada parte do lápis é resultado da colaboração e da cooperação de milhões de pessoas. Juntas, elas formam um processo que está em constante alteração e adaptação. Uma mudança na disponibilidade ou no custo do material em uma determinada localidade pode fazer com que outra fonte se torne mais desejável, e todo o processo se altera com grande fluidez. E há um fato ainda mais espantoso: a completa ausência de um planejamento central, a ausência de uma autoridade dando ordens e ditando essas inúmeras ações que levam ao surgimento de um lápis. Cada membro desta árvore genealógica fornece apenas uma pequena fatia do conhecimento necessário para se fabricar um lápis. E eles fazem isso voluntariamente, não porque eles necessariamente queiram mais lápis ou gostem de lápis, mas porque, ao trabalharem neste processo de criação, eles ofertam sua mão de obra em troca de salários. Salários estes que lhe permitirão comprar aquilo que querem. O que você está vendo é o mercado em funcionamento, a espontânea configuração das criativas energias humanas, de milhões de pessoas, com suas várias habilidades e talentos, organizando-se voluntariamente em resposta aos desejos e às necessidades humanas, como se fossem lideradas por uma mão invisível, com o intuito de promover um fim que não fazia parte da intenção. A cada segundo de nossas vidas, nos beneficiamos dos produtos criados pela cooperação espontânea que ocorre no mercado. Este é o mundo moderno. Ele é milagroso, é complexo e evolui a cada dia, desde que as pessoas sejam livres para interagirem umas com as outras. Se as criativas energias da humanidade forem deixadas livres de obstáculos, com plena liberdade de criação e atuação, não há limites para o que poderemos alcançar. É bem ideológico mesmo, né? Extremamente. É pautado em no pensamento ali do Milton Friedman Isso. e produzido pelos Rockefellers. Aí você imagina. Liberalismo clássico. Liberalismo clássico. Maravilha. Mão invisível. É só deixar livre que tudo acontece bem feito. Bonito. Minimalismo do Estado, né? Não intervenção estatal, não tem. Exato. É uma força invisível. Mas, enfim, eu queria que vocês focassem, nesse caso, na ideia, de fato, de como que a interconexão ou o comércio internacional, ele de fato ele ocorre, né, por meio de uma cooperação internacional, que para montar um simples lápis, né, você acaba tendo como atividades secundárias, terciárias, né, que envolve lá a garçonete, o lenhador, quem fabrica, quem tem a engenharia da máquina de processamento da madeira, enfim, do cafezinho.
eu acho que esse ponto ele é muito importante de se pensar, né? E aí o tratamento que se dá para isso e como fazer com que o recurso, e aí eu já estou me posicionando, inclusive, ideologicamente, né? A necessidade de, sim, uma certa autoridade, né? Para fazer com que o recurso gerado pelo comércio internacional ele seja retroinvestido no capital humano, mais do que no capital financeiro, porque quem estuda aí o estado de bem-estar social, por exemplo, da Noruega, sabe por que a Noruega está entre as economias mais pujantes do mundo, né? Investindo no capital social, nas pessoas, né? Na educação, na saúde, na habitação, enfim. Mas eu não vou entrar nesse assunto, não. Leandro, Oi. me permita só fazer uma observação, e aí você pode até corrigir caso eu diga alguma tolice. Lógico. Mas eu acho que assim, uma visão menos liberal, né, menos mão invisível e mercado se autodeterminando, poderia ser que qualquer produto que é fabricado e que circula para a utilidade de todos nós, ele é coletivamente produzido. Sim. Né? Quer dizer, não é aquela coisa da força individual, nem da iniciativa individual simplesmente, mas produto de uma cooperação coletiva. Ou seja, se a sociedade não funciona como sociedade, não funciona como rede de relações, as coisas não acontecem, ou pelo menos não acontecem com esse grau de eficiência. É preciso que haja uma conjunção de interesses, uma conjunção de energias, de organizações. E aí a direção pode não ser centralizada, ou pode ser, mas cada parte tem a sua direção própria, tem a sua organização, tem o seu modo de fazer, e é esse conjunto coletivo de esforços que vai viabilizar coisas absolutamente complexas como um lápis. Como um lápis. Não seria? É por isso que eu gostei muito desse filminho, né? Até porque trazer para a sala de aula dá um debate danado, sabe? Porque a gente tem, né, uma diversidade de pensamento muito grande, e aí tem aqueles que se posicionam, sim, não diria nem liberalismo clássico, mas entra numa questão quase neoliberal ali, né, de ausência quase absoluta de uma força, né, que coordene isso. Mas é legal. Como se não precisasse ter regra, né? É como se não precisasse ter regras. A ideia do mercado ele é auto-organizante e organizador, né? Exato. Bom, eu sou de uma ala que entende, né, que esses mecanismos, o capitalismo, grande parte dos avanços e dos progressos da humanidade convergem com o avanço do capitalismo, sem dúvida alguma. Mas também a grande parte das distorções sociais, né, da produção de miséria, também converge com o avanço. Então, talvez uma dosagem, uma nova roupagem dessa globalização, quem sabe. Bom, eu vou finalizar a fala lá na frente. Eu até Você é social-democrata? Sou social-democrata? Olha, eu navego, né, predominantemente para um espectro mais progressista, mais aberto, sim. Sim, mercado com regulação, sim, mercado com ordenamento e com garantia de direitos. Sim. Nós estamos do mesmo lado. Nós estamos do mesmo lado, Leandro. Perfeito. E não tenho nenhum problema em me posicionar, né? Porque as pessoas estão tendo tanto medo, assim, tanto debate, né? Ou falta de debate, mais agressões, redes sociais, enfim. Mas, olha, o que eu queria chamar a atenção de vocês é duas questões, né? A primeira que ali mostra uma ideia bem completa, assim, do comércio tradicional, internacional, e do comércio mais atual, contemporâneo, que é a da mercadoria sendo produzida em fábricas para serem vendidas, e um comércio mais atual, que é a de prestação de serviços que são internacionais. E eu diria, existe hoje, né, estudos do Banco Mundial, do FMI, da própria OMC, que mostra que hoje vamos dizer assim, os serviços internacionais, eles geram divisas muito maiores do que o produto.
né? Isso aqui, ó, por exemplo, um celular. Isso aqui, ó, é um amontoado de plástico, metal e, sei lá, semicondutores que não tem função qualquer. Isso aqui não vale nada, não tem função. O que me dá funcionalidade dele é o que ele carrega em termos de serviços internacionais. Talvez esse produto, essa mercadoria, não tenha um valor acima de 100, 200 reais. Mas quando eu adquiro um serviço de telefonia, um serviço, quando eu baixo o WhatsApp, que é um produto, um serviço internacional, eu baixo o Candy Crush, o Instagram, o Twitter, um aplicativo de compras, não é? E pago mensalmente por esse serviço de internet, por exemplo, esse é o valor agregado do comércio internacional atual. Antigamente, as grandes empresas eram as montadoras de automóvel, de eletrodomésticos, era fábrica, chaminé, fumaça. Né? Hoje, as grandes marcas, as grandes, vamos dizer assim, as marcas mais proeminentes em termos de geração de recursos, de divisas, né, são as big techs. É o Google, é o Facebook, é a Amazon, enfim, né? Só para vocês entenderem. Mas a proposta de hoje é ir até um pouquinho além, que é falar não do passado nem do presente, mas de algo relacionado ao futuro, né? Que são o e-commerce, né? Que é o e-commerce. Vocês estão visualizando aí ou eu perdi a transmissão do... Não está mostrando, não. Já faz tempo que não está, desde o vídeo que não está mostrando. Não. Então eu... Mas também não tem muito que mostrar, não. Eu fiz algo bem sintético, resumido. Mas o que... Então eu trago, né, do e-commerce, não vou ficar explicando e-commerce para vocês, acho que é bem provável que vocês saibam até muito mais do que eu sobre e-commerce, mas, assim, em termos analíticos, né, o comércio eletrônico, esse sistema de venda online, permite vendas e compras online, ele, de fato, pode ser visto aí como um futuro que chegou, né, que, inclusive, em todas as projeções ali de algumas décadas, passaria, né, por algumas etapas até evoluir ao ponto que nós estamos hoje. A pandemia foi crucial para acelerar esse processo, sem dúvida alguma, né? Você resolveu os problemas, ou muitos dos problemas, com alguns cliques. Então, hoje o movimento disso, eu fui atrás desse dado hoje, mas em torno, né, de 5, 6 trilhões de dólares por ano, algo que equivale a 3 PIBs do Brasil, que se posiciona como um dos 10 países mais ricos do mundo. Não é? Muitas das empresas hoje que eu mencionei, que promovem ou intermediam a venda online, são empresas, né, Google, Amazon, Facebook, quais outras? Agora me fugiu. Mas que, em termos de receita anual, eles têm uma envergadura maior do que PIBs de muitos países. Pesquisem aí o PIB, sei lá, do Uruguai, da Hungria, sei lá, do Sri Lanka, e me olhe a receita anual de uma dessas grandes empresas. Vocês vão ver que o comércio internacional, ele impõe desafios à própria política internacional tradicional ali do século XX, né? Então, eu acho que esse é um ponto interessante de se pensar. E a projeção de crescimento do e-commerce é cada vez maior, né? Cada vez mais acelerada. Isso se dá, obviamente, pelo inúmero, pela quantidade de plataformas, pela segurança, pelos sistemas de segurança que que se evolui ao longo do tempo, né? Acaba agregando um número maior de consumidores não tradicionais ou desconfiados, né, ali do e-commerce.
E eu, particularmente, vejo muitas vantagens, né, em relação ao e-commerce. Pontuei aqui algumas para vocês, e aí depois me fala se vocês concordam, né? Primeiro, para o comércio internacional. E aí vamos considerar, né, um sistema capitalista que muda de formato, se transforma com muita versatilidade, mas tem em sua engrenagem o mesmo propósito inicial, que é o de redução de custo, aumento de ganhos e concentração de poder, né? Então, nesse sentido, o e-commerce ele favorece muito, né, o sistema, porque reduz custos fixos, você não precisa de instalações físicas, segurança, aluguel, IPTU, água, energia, até precisa, mas em uma outra dimensão, né? Venda para pessoas de todo o Brasil ou de todo o mundo, né, que vocês conseguem entrar aí numa plataforma e, sei lá, comprar um artesanato lá do Níger, agora, se vocês quiserem, ou conseguem consultar, comprar ações, né, de alguma instituição financeira, de qualquer outra esquina do planeta. É possível aumentar exponencialmente o faturamento, né, de quem trabalha com e-commerce, personalização e recomendações, né, e esse talvez seja o grande ingrediente de sucesso do e-commerce, que são os algoritmos, essa base de dados que permite chegar até você com um atendimento quase que exclusivo. Só de nós estarmos falando de alguns produtos aqui hoje, nessa fala, quando vocês abriram o e-mail de vocês, ou o Google, ou o celular de vocês, vai ter uma sugestão de compra de algumas mercadorias que foram mencionadas nesse momento, porque, de fato, vocês são parte de uma base de dados e, através desses algoritmos ou cruzamentos inúmeros, coisa robótica, assim, né? Em um curto prazo, vocês têm um atendimento quase que personalizado, né? Você pode comercializar o produto do sonho, eu acho que esse é um dos grandes ganhos. Então, vamos supor, quando eu falo produto do sonho, é o seguinte: há uma tendência para que haja venda e tenha um retorno cada vez mais de padronização dos produtos. Porque você tem que vender, não só vender, mas em alta escala. Então, tem que atender ali o hábito de consumo de um momento e de uma população. Mas o e-commerce, ele dá essa oportunidade de você vender o seu produto do sonho. Você fazer algo, assim, extremamente exclusivo, tá morando lá no interior do Piauí, algo que é específico de lá, que tem a forma, o jeito, o cheiro de lá, mas você não está restrito ao mercado do interior do Piauí, você pode vender para qualquer lugar. Então, alguém no mundo, uma das 8 bilhões de pessoas no mundo, talvez se interessem pelo seu produto e sustente o seu negócio extremamente específico, né, especializado, particular. Não sei se vocês entenderam, né? Tem a questão também, né, da lógica omnichannel, que é a da venda online, reforçar a venda física, né? São plataformas, é o serviço de venda online, mas também tem a disponibilidade de venda física. Então, as pessoas pesquisam, acessam, estudam ali uma mercadoria e depois vão na loja física comprar, criam essa coragem, ficam seduzidos por essa compra, né? Sem contar a conveniência, né, gente? Sem contar a conveniência. Eu ainda gosto de bater uma perna, eu sou meio tradicional ainda, eu gosto do corpo a corpo, no olho, de gastar uma saliva ali pechinchando, sabe? Mas é inegável a conveniência de receber na sua casa, cada vez com maior segurança e customização do produto, né? Então, nesse sentido, é óbvio que, né, que para quem trabalha ou queira entender o e-commerce numa perspectiva global, tem que considerar ali um avanço extremo, né, dos aspectos logísticos. É uma espinha dorsal para o sucesso do e-commerce, porque não é um mero clique, levar a mercadoria para o carrinho e receber em casa. Você
tem ali uma interconexão com o produtor, armazenagem, transporte, embalagem, né, o rastreamento, serviços de devolução, de satisfação do cliente, não é? Então, assim, é algo muito complexo, que deve ser montado etapa por etapa, no sentido de não realizar um grande investimento, né, e não conseguir atender da melhor forma possível. E uma outra característica do e-commerce, e talvez seja mais importante para nós analisarmos, é que a partir do momento que o Peg Pag da esquina da sua casa está concorrendo com os Peg Pags de todas as esquinas do mundo, né, há uma escalada em termos de competitividade e até uma padronização dos serviços, dos produtos e dos preços, né? O que vai fazer a diferença, talvez para um relacionamento, uma fidelização, seja não o produto em si, mas os detalhes, né, a sutileza, né, as delicadezas do comércio internacional que envolvem justamente o respeito a determinadas culturas ou comportamentos, ao prazo de entrega, à conservação do produto, ao retorno ao sistema de troca, à educação, né? Enfim, eu chamo atenção para esses meros detalhes que fazem a diferença em um nível extremamente elevado de competitividade, tá? E aí, eu posso até disponibilizar um material que eu montei para vocês, mas talvez eu não vou entrar nisso hoje, que são formatos de loja virtuais, né? Loja online independente, que é a loja exclusiva de uma marca, ou marketplace, que reúne várias marcas, ou lojas virtuais em redes sociais, que tem o benefício de abranger, né, uma base maior de consumidores, né? Ou loja de assinatura, por exemplo, tem lá o eVinho, né? Uma loja virtual de vinho que você assina e tem o recebimento de alguns produtos mensalmente sugeridos pelo aplicativo. Enfim. Também eu preparei algo sobre uma infraestrutura básica, né, para operacionalizar o e-commerce, no sentido de websites ou hospedagem, né, os cuidados ali de suporte técnico e tudo mais, de segurança, gateway de pagamento, que não foi falado, né, como o PayPal, Stripe, PagSeguro, enfim. Outras questões são importantes. Para vocês também, jornalistas que desejam ou que precisem, né, escrever algo nesse sentido, importante também trazer as operações, os tipos de operações de e-commerce, que são, um idioma, assim, um dialeto meio business, que eu não tenho muita familiaridade, mas a gente sempre se esbarra, como B2C ou B2B, C2C e B2G, né, que é a B2C, que é a empresa diretamente para o consumidor. B2B, uma empresa que vende para outra empresa. Ou um consumidor que vende online para outro consumidor diretamente, via intermediários, não é? Como é o Desapeg da vida, ou sei lá, como que é aquele que... OLX, né? Ou B2G, que é uma venda de empresas para governos, né? Tem todo uma sistemática, uma legislação própria de vendas de empresas para governos via e-commerce. E aí, gente, eu confesso que eu não queria tanto me prolongar nessas falas, e queria entrar já em outro momento aqui da nossa fala, que é de uma análise, conjuntura e prospecção de mercado internacional, como que eu analiso hoje, geograficamente, a capacidade de internacionalização dos continentes, dos países e tudo mais. Então, China e leste asiático, não é? Acho que até assim, até para os mais céticos, está muito claro, né, que a Ásia, né, esse é o século do leste asiático, né, puxado, né, pela China, com uma capacidade gravitacional muito grande, no sentido... Só um minutinho.
Fecha a porta também, por favor. Eu fechar agora. Então tá bom. Aí, obrigado. Uma capacidade de manter em sua órbita, né, os países do entorno, mas países do mundo todo, de algum modo, né? A China sendo hoje a principal parceira comercial de 170 países no mundo. Mas não só. O movimento chinês não é um movimento independente, acaba carregando em si, consigo, outros, né, grandes países como o Japão, Coreia, ou países bem-sucedidos da ASEAN, que é um bloco econômico, como Singapura, Malásia, Tailândia, Indonésia, ou menores, né, países menores como Laos, Camboja, Vietnã, Mianmar. Então, quando eu analiso especialmente China, não tem como passar e relevar o poder China no século XXI, eu ainda busco dados, assim, né, uma projeção de mais de 5% ao ano, quando tudo está indo mal, e ainda 650 milhões de pessoas no campo, estruturando seus negócios no campo, mas também promovendo uma urbanização muito organizada. Então, eu vejo realmente um século do leste asiático. Em termos financeiros, né, o renminbi ou o yuan, para quem a moeda chinesa, né, ela tem se consolidado e se tornando, tem um termo técnico da economia, né, acordos swap, que são a possibilidade de fazer trocas, moeda por moeda, desvinculadas ao dólar. Eu acho que é uma das grandes temáticas do comércio internacional, e os BRICS alavancam ainda mais essa possibilidade, mas no Oriente Médio se debate isso, na África também, já em alguns pontos do planeta já se pratica, né, o comércio independente do dólar, né, mas dificilmente vai atingir o status dólar no comércio internacional, como moeda universal. Isso eu não vejo essa possibilidade. Os Estados Unidos, né, o outro polo de poder, né, sem dúvida alguma, permanece, né, durante um bom tempo ainda do século XXI, como a grande força econômica, como grande potência, e com capacidade de influência maior, não só econômica, mas em outros aspectos, em todos os continentes, né, continua sendo o maior produtor de petróleo, de gás, que ainda é um parâmetro de poder muito relevante, mesmo com transições energéticas e tudo mais, né? O dólar será ainda por um longo tempo moeda de referência e de troca nas transações internacionais, e mesmo a China, passando os Estados Unidos em termos de PIB, e já há uma expectativa para até 2030 isso ocorrer, dificilmente teria um peso dos Estados Unidos em todos os espectros que circundam aí o conceito de poder, né? A Europa apresenta para a gente, né, no século XX, e ainda hoje, como a grande referência de integração regional, né, por meio da União Europeia. É uma integração muito bem sucedida, apesar, né, dos seus percalços, de algumas incipiências, né, fragilidades, dissonâncias, mas ainda se apresenta como o modelo de integração regional mais bem sucedido do mundo, e se coloca como uma alternativa para desmentir, né, aquela analogia de que estamos vivendo uma Guerra Fria 2.0. Né? A Guerra Fria era bipolar. No caso, hoje, não só a União Europeia se apresenta como alternativa, mas a Índia também e outros países do sul global se apresentam como alternativa. Mesmo vendo Estados Unidos e China em patamares mais elevados, não diríamos que o mundo está dividido apenas em duas grandes forças, né? Temos outras forças promovendo esse multilateralismo, né? Essa multipolaridade, vamos dizer assim, de poder, né? Então, continua sendo, né, a Europa essa inspiração intelectual, berço do capitalismo e de todo o debate sobre democracia e tudo mais, né? Talvez com força menor, mas ainda tem o seu peso no comércio, nos fluxos de capital e modernização da indústria, tá? E hoje, o que sobra para a União Europeia talvez consolidar acordos de livre comércio, né, com os Estados Unidos, com o próprio Mercosul,
com a Malásia, né, enfim, com a ASEAN, eles buscam, hoje está bem avançado, assim, o acordo de livre comércio. Isso pode também inserir outras partes do mundo nas cadeias produtivas globais de maneira mais acentuada. Países do Oriente Médio também vêm promovendo uma política que eles chamam de washing, né, que é sport washing, financial washing, que é uma ideia de lavar a imagem, desconstruir ou enganar, né, os demais países, iludir os demais países e desconstruir essa imagem de principados, ditaduras, né, países cerceadores de liberdades, enfim. Então, vejam aí o que está acontecendo no futebol, os elevados investimentos nas Olimpíadas, né, Copa do Mundo, é uma forma de se apresentar de outro modo que não meros produtores e vendedores de petróleo e ditaduras sanguinárias que assassinam jornalistas, né, como o da Arábia Saudita. Leandro, Oi. Só para te dizer que já tem gente inscrita para fazer perguntas, tá? Perfeito. Não, eu já estou querendo encerrar já, tá? E aí, nessa análise, né, ainda entra um sul global, que realmente vem ganhando muito poder nesse exato momento e nas lacunas de poder deixadas especialmente pelos Estados Unidos. E o caso da Ucrânia e Rússia demonstra isso, o quanto que o sul global acaba sustentando em uma conveniência de comércio, né, as pretensões russas ou atrapalhando as pretensões ocidentais de desmobilizar, né, a Rússia. Em um momento que se bloqueia canais de comércio com a Rússia, o Ocidente, o sul global aproveita da situação. É um oportunismo muito comum na história do comércio internacional, nada que os outros países não tenham feito em outros momentos. E aí, só para, então, finalizar, né, e aí deixar um espaço para perguntas, eu até me estendo, se for o caso, depois, não sei se vocês podem. Bom, falei da influência regional de outros países, né, algumas considerações, assim, finais, no sentido de, e o jornalista, né, ou a jornalista, frente a tudo isso? Bom, é como uma janela para o mundo, trazendo histórias globais para os endereços de cada espectador. Como eu disse no início da fala, o comércio internacional é um tema hoje universalizado, está na boca do povo, né? Então, tem esse ofício de investigar e relatar esses cenários, fornecendo à sociedade informações cruciais sobre políticas comerciais, acordos bilaterais, disputas internacionais ou de injustiças, né, comerciais, complexidade das cadeias de suprimento globais, impactos econômicos das transformações internacionais, desafios do setor público e privado, inovações tecnológicas, tratamento de dados, produção de documentários. Então, cada transação, né, uma fala que eu peguei, cada transação internacional é uma narrativa esperando para ser escrita, né, em termos de comércio também, nesse sentido, nessa perspectiva. Só um minutinho. Eu acho que deu aqui. E aí, diante disso, eu gostaria de encerrar, na verdade, a apresentação e passar a fala para os colegas. Talvez eu tenha me estendido um pouco mais do que deveria, mas é porque é um assunto muito complexo, né? A gente, se deixar, vai longe, fica 2 dias falando. Não, sem dúvida nenhuma, foi muito rico. Eu não sei, era a Mariana que tinha levantado a mão antes, Mariana? Ou é a Cecília? Isso, não, foi eu mesmo. Então, Mariana, primeiro você, depois o Caio e depois a Cecília, tá? Tá certo. Boa noite, professor. Eu que entrei em contato com o senhor antes. Boa noite. Eu queria saber, do ponto de vista do senhor, igual o senhor havia falado antes sobre o e-commerce, é inegável que ele está crescendo exponencialmente e tem projeções maiores, né, de maiores crescimentos. Mas, além de ser algo muito bonito e tal,
algo que as empresas estão visando fora do país, né? As nossas empresas brasileiras e outras estão visando aqui dentro também, mas existem legislações e tributos, né? E eu queria saber do senhor, sobre o seu ponto de vista, se esses tributos seriam uma forma de, a longo prazo, eles iriam desencorajar esse tipo de acordo com os países, porque sempre teve, né, taxações, legislações e tal, mas agora, a partir de agora, os países estão mais conscientes do que está entrando e o que está saindo, né? E eu queria saber se a longo prazo isso vai ser um problema para o mercado internacional. Mariana, de forma alguma. O que eu vejo é o seguinte: todo o e-commerce é um fenômeno relativamente muito novo, especialmente nesse volume e na diversidade que ele abrange. Se a gente quiser aqui fazer um teste, né, nessa fala e comprar, sei lá do Madagascar, um pote de ração para girafa, a gente consegue, né? Essa questão, ela realmente tomou uma polêmica muito grande, porque caiu no gosto do povo, né? Essa conveniência, essa facilidade, os preços extremamente acessíveis, né? E aí, depois que esse tipo de situação acontece, né, e ganha muito volume, a legislação, ela acompanha, buscando corrigir algumas, vamos dizer assim, algumas imperfeições jurídicas, comerciais, econômicas, mas antes de qualquer coisa, Marina, eu acho que o ponto focal aí é a de uma política comercial do país, tá? Os países, eles estão abertos ao mundo, mas eles têm algumas doses de protecionismo. E os países, eles protegem porque, de fato, eles têm o que proteger. E o Brasil tem. Ele precisa, na verdade, proteger, por exemplo, alguns segmentos da indústria nacional. Então, a partir do momento que você compra mercadorias, que muitas vezes mesmo, né, o custo que você paga, somando aí o transporte, a mercadoria, a mão de obra empregada, toda a tecnologia, o que você paga é muito menor do que aquilo que ele vale. Porque, do outro lado, né, na origem da produção, pode ter havido um subsídio, né, uma política de dumping, uma salvaguarda. Então, nesse sentido, os países, eles acabam tentando corrigir algumas imperfeições do comércio internacional e do e-commerce para não deixar que, por exemplo, alguns segmentos da sua indústria nacional desapareça do mapa. Porque, por exemplo, a indústria de confecção, de eletrônicos, siderurgia, de medicamentos no Brasil, ela gera empregos, ela gera tributo, ela movimenta outras economias, é parte de uma política de desenvolvimento do Brasil, não é? Manter isso funcionando, mas abrindo cadenciadamente, para que também ela não fique arcaica, para que ela acompanhe as tendências internacionais. A partir do momento que você reduz todas as barreiras comerciais, você está expondo o seu mercado, né, ao mundo, de modo que você pode extinguir a sua produção nacional e colocar inclusive a sua segurança em risco. Porque aí se lá do outro lado falar, eles não têm mais indústria nenhuma, eles estão na nossa mão, se a gente quiser interromper o envio dessa mercadoria, eles não têm para onde recorrer. Né? Então, é muito mais profundo do que meramente econômico. Eu acho que é uma questão de segurança nacional e de política de desenvolvimento. Então, acho que não compromete. Inclusive, os países mais desenvolvidos têm hábitos mais protecionistas. Os países, só para você ter uma ideia, os países mais abertos do mundo são aqueles paraísos fiscais, pequenas ilhotas ali das Antilhas, do Caribe, do Hong Kong, que não tem o que proteger de fato, né? Eles ganham pela circulação de capital. Beleza, professor, muito obrigada. O Caio. Caio, se possível, abre sua câmera. Só para você falar e a gente escutar, você tem que abrir o microfone também. Sim.
Tava falando com o microfone bloqueado aqui. Eu imagino. Se possível, abre a câmera. Ó, eu vou falar, hein, o Caio sempre vem com umas perguntas mirabolantes, assim, a gente tem que ficar preparado. Ô, professor, me livra dessa de abrir a câmera só hoje, por favor. Não, se você tiver pelado, eu acho melhor não abrir mesmo, não. Não, eu tô aqui, ó. Inclusive, eu tô aqui na PUC, numa sala vazia. Ué, então não tem problema, não. Né? Já tá preparado para a aula de amanhã, né? Vai dormir por aí mesmo. Vou dormir por aqui já. Mas, basicamente, professor, a pergunta que eu queria fazer não é bem uma pergunta, é mais um comentário. Você citou a questão da lavagem, né, da limpeza de imagem que alguns países árabes fazem, né, através do esporte. E eu queria um comentário seu sobre países ocidentais que fazem isso, como os Estados Unidos, por exemplo, que já cometeu já criou guerras, né, como nós sabemos, cometeu diversos crimes de guerra em outros países, e limpa sua imagem através dos esportes também, como o futebol americano, a NFL, o basquete na NBA, que também saber se enquadra também exatamente como o sport washing, né, que é o termo, também com países ocidentais, como é o caso dos Estados Unidos, que utilizam muito, é óbvio, não só do esporte, mas toda a cultura de Hollywood, mas também pelo esporte, com a NFL, com a NBA, para limpar a sua imagem e passa despercebido. Certo. Olha, o Caio, assim, são situações diferentes, até pela dimensão, né, dos países que estão aí sendo tratados. E acho que, inclusive, a questão é muito mais complexa e muito mais profunda quando se trata de Estados Unidos, né? Eu diria que nós sabemos, né, a política expansionista, imperialista mesmo, de modos mais contemporâneos, no sentido de controlar outras economias de uma maneira, muitas vezes, sutil. É o que nós chamamos em relações internacionais de soft power, né? Mas, se o esporte dos Estados Unidos ajuda a limpar a barra, né, a limpar a imagem, pode até ser que ajude, mas acho que tem uma engenharia muito mais forte por trás do esporte. Isso seria só algo paliativo ali, complementar, né? O que está por trás, e assim eu acredito e percebo, é que ao longo da história moderna, principalmente, criou-se, né, esse estigma de que a narrativa ocidental ela é a narrativa legítima. A história do mundo moderno é contada pelo Ocidente, né? Antes pela Europa, agora pelos Estados Unidos. Então, por meio de um conjunto de políticas, inclusive do esporte, os Estados Unidos conseguiu, ali ao longo do século XX, criar valores daquilo que é bom, do que é ruim, do que é mal, do que é bem, do que é feio, do que é bonito, do que é gostoso, do que é ruim. Ele consegue não só criar esses valores, como disseminar esses valores pelo mundo, transferir esses valores pelo mundo, inclusive para o mundo oriental. O grande choque que nós estamos presenciando hoje é o que alguns autores chamam de um pós-ocidentalismo, de realmente um empoderamento do Oriente no campo da política e das narrativas da história do mundo. Está conseguindo passar também pelo soft power o modo, né, a lente, esse óculos mágico que eles observam o mundo. Né? Mas não estou dizendo que está no mesmo peso, enfim. Tem um autor que eu gosto muito, até aqui na minha mesa, ele é o Oliver Stunkel. Eu acho que eu apresentei esse autor para vocês, que é esse livro aqui, ó, agora está dando aqui, mas chama O Mundo Pós-Ocidental, Potências Emergentes e a Nova Ordem Global. Se falando de nova ordem global, talvez o ponto mais importante é justamente essa quebra de monopólio do Ocidente, representado pelos Estados Unidos, no sentido de ser o dono das narrativas da história da humanidade. Né? Eu acho que esse é um ponto. No caso do Oriente Médio, é algo mais recente,
né, e algo mais pontual e mais pragmático. Né? Começa com Emirados Árabes ali, que se coloca como um entreposto um pouco mais tolerante aos valores ocidentais. Outros países seguem, né, à risca os mandamentos do Corão, que se misturam com as jurisdições desses países, mas que percebem, né, através de políticas, inclusive de bem-estar social da sua população, pelo montante de recursos que eles conseguem produzir ou concentrar através do petróleo, mas agora do turismo, do comércio, dos negócios em si, né? E aí, quando eu vejo lá o Oriente Médio, um país da Arábia Saudita, comprando o Neymar, tirando ele do centro da Europa, o Cristiano Ronaldo, Benzema e outros tantos, e o campeonato, o Sauditão, né? Estão chamando aí de Sauditão, sendo transmitido em plataformas do mundo todo. E aí as pessoas tendo contato com algo que era desconhecido. Isso, querendo ou não, flexibiliza, faz as pessoas ponderarem a respeito daquele viés unicamente ditatorial, repressivo, né, que se tinha antes. Quebra alguns preconceitos. E, de fato, funciona a ideia do sport washing. Mas diferentemente do caso americano, estadunidense. Cecília. Oi, professor. Eu tô desligando minha câmera porque minha internet tá indo e voltando, porque meu prédio tá ótimo de energia. Mas a minha pergunta, durante a apresentação sobre comércio internacional, a gente vê muito que o e-commerce, hoje em dia, na globalização, é um dos principais recursos para que o comércio cada vez esteja mais internacionalizado e globalizado entre todos os países. E a gente vê que não é só entre as grandes empresas que o e-commerce é uma grande realidade. Hoje em dia é muito mais fácil para qualquer um abrir uma empresa na internet do que você realmente alugar um espaço e começar a trabalhar ali. Você, com uma empresa na internet, você pode trabalhar de casa. Então, professor, como o senhor vê isso em uma escala para os próximos anos? Cada vez mais nós vamos recorrer ao online, realmente, e vamos acabar deixando as lojas físicas ou não? Isso não vai acabar acontecendo? Eu acho que é difícil a ideia de acabar loja física, porque existem produtos e existem produtos. Então, vários pontos aqui, você colocou vários pontos interessantíssimos, né? Primeiro, eu acredito que as lojas físicas não vão acabar, mas algumas lojas físicas vão acabar. Ninguém aqui vai numa Blockbuster mais, porque tem o streaming em casa, por exemplo, que é um e-commerce, se você pensar bem, né? É um serviço, né, internacional. Como outras empresas também. Eu acho que as coisas mudam, né? A dependência do físico realmente vai acontecer, mas não vai desaparecer. A outra questão a tendência é aumentar, e a tendência, aí já é uma análise bem atual, a que eu vou trazer para vocês, que é por conta, né, o comércio online ele está muito condicionado ali à produção naquela lógica de altíssima escala chinesa, né? E agora tailandesa, né? Vietnamita, Indonésia tem feito muito isso. Eu acho que os polos de industrialização vão mudar. E há uma tendência de aproximação da produção dos mercados de consumo. Quem ganha nessa, no meu entendimento? Por exemplo, o México. O México ele vem sendo estudado como um fenômeno de nearshore. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar o termo offshore, né? Enfim, algo distante, né? Se produz distante da onde se consome. O conflito China e Estados Unidos hoje vem atraindo muitas empresas a produzirem no México, porque o mercado de destino principal é os Estados Unidos. É o caso de nearshore. E eu acho que do Brasil também vai se consolidar muita produção local para atender e-commerce no Brasil, ou em países vizinhos do Mercosul, ou da América Latina.
enfim, eu acho que vai descentralizar a produção, que hoje está muito reforçada, né, muito majoritária ali do leste asiático. Eu acho que vai haver um movimento de descentralização, e isso vai ser uma grande conveniência, tá? E, por fim, na primeira pergunta que você fez, né, que não é só para grandes, mas para pequenos também participam. Esse é o lado, para mim, bonito da coisa. É ver que o sol brilha para todos, sabe? Que existe uma oportunidade no comércio internacional para o micro, para o pequeno e para o médio. Porque geralmente não há essa oportunidade. Se você pegar uma empresa familiar, né, que fabrica conserva de pimenta, ou molho de piqui, lá em Senador Canedo, que a funcionária é a mãe, os filhos, o primo, a irmã, sabe? O comércio internacional é algo muito, muito distante, é uma aventura muito perigosa, que se der errado, quebra a família. Então, há uma conveniência, um conforto muito grande de atuar no mercado local, regional, talvez nacional, sabe? Então, o e-commerce, ele pode fazer com que o sol brilhe para todos, para os pequenos, e isso é o lado bom da história, no meu entendimento. Eu concordo, Leandro, senhor. para encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você mais ampla, uma pergunta mais voltada para o campo da política internacional e que toca nessa questão do comércio internacional. Aparentemente, né, para a gente que está mais próximo do senso comum do que vocês especialistas, o centro do poder econômico do mundo está devagarinho se transferindo dos Estados Unidos para o Sudeste Asiático, para a China especialmente. A minha pergunta para você, primeiro, é se vocês das relações internacionais enxergam esse movimento. Quer dizer, é a China o próximo sistema de dominação econômica do mundo? E, no caso de ser, observando o modo como os Estados Unidos desenvolvem o seu processo de dominação econômica sobre o mundo, em que ele combina articulações especificamente econômicas com políticas de proteção e poder militar, né? Aonde resiste, ele vai lá, dá um golpe, ou vai lá, invade, promove uma guerra, e a guerra, inclusive, alimenta a economia norte-americana também. Então, tem um modo de dominação que é típico dos Estados Unidos. Como é que você compara? Primeiro, se há essa transição mesmo, se a gente está enxergando uma miragem ou se isso de fato está acontecendo. E segundo, como é que você compararia o modo de dominação econômica dos Estados Unidos com o modo de dominação chinês? Será que a gente falar mandarim, comerciar com a China e estabelecer as nossas principais relações com a China no sentido de um mundo mais multilateral é melhor do que o processo de dominação americano, mais bilateral e às vezes até mais agressivo, mais espoliador do ponto de vista político? Como é que você enxerga essa transição da dominação mundial e a comparação entre esses dois grandes processos de dominação? Não, perfeito. Olha, esse movimento ele é real em partes, talvez não falando em transferência de poder, mas vamos lá, Guerra Fria, né? Bilateral. Há um colapso da União Soviética e você tem uma mudança de sistema internacional da bipolaridade para uma unipolaridade, uma potência que está muito acima de todos os outros países, né? E aí, algo interessante, Signastes, é que, aos poucos, polos de poder começam a se despontar e, de certo modo, ameaçar essa hegemonia estadunidense. E o que propiciou essa escalada de poder em outros polos do planeta, em outras regiões do planeta, foi justamente uma estrutura anglo-americana ali do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, foram essas criações dessas organizações internacionais, que trazem, né, a ONU, a OMC, a Banco Mundial, a FMI, querendo ou não, essa estrutura dá mais voz aos pequenos e aos médios, né? É por isso que
há tantos ataques, né? A estrutura do século XX, acusando de globalistas, contaminados por um marxismo cultural, vamos dizer assim, né? Algo que eu ainda não entendi muito bem o que significa, mas enfim. Porque é uma estrutura anglo-americana, mas que favoreceu essa emergência de outros países. Eu não diria que os Estados Unidos ele transfere poder, mas eu acho que o poder no mundo ele está se descentralizando. E, de fato, a China se apresenta como essa protagonista que rivaliza em patamares de igualdade em várias dimensões da sociedade com os Estados Unidos. Entre essas dimensões, na economia, no militar. Não vejo a China ressonando no mundo, difundindo no mundo o seu modelo, o seu modo de vista de fazer política. O modo de vida da política chinesa só serve para a China. Não vejo no mundo ninguém falando mandarim em alta quantidade fora da China. E nem eles acreditam nisso. Tanto que eles têm capacitado a sua população desde nova a falar muito bem o inglês. Né? Mas nem eles acreditam. Né? Eu tentei fazer mandarim, é como se voltasse assim, para o jardim da infância, aprender a desenhar, sabe? Então, assim, eles não esperam isso. Acho que a China não tem pretensões de dominação cultural. Eu acho que a China, ela, por vamos dizer assim, uma conexão, um canal de influência econômico, tende a reforçar o seu peso, o seu domínio em outras áreas, política, cultura, mas sem a pretensão de dominar. Eu acho que a China ela quer manter a população empregada, muito empregada, para não desestabilizar o sistema. Ela quer manter as indústrias funcionando a todo vapor para ter essa capacidade de escoamento para a maioria dos países como principal parceiro comercial. A China quer diminuir a sua dependência dos Estados Unidos com uma possibilidade de negociar na sua moeda. Ela não quer impor a sua moeda e chutar o dólar. Fala, quer negociar em dólar? Negocia, mas temos aqui uma alternativa. Né? Pelo menos não ainda, né? Mas eu tô falando, aí é óbvio que não tem bola de cristal, né? O mundo muda muito. Mas eu tô dizendo, professor, pautado no calendário de Cristo, né? Nos últimos 21 séculos, a China foi a maior economia do mundo em 18 séculos. Ora, é mesmo, né, cara? Em 21 séculos, a maior economia do mundo é a chinesa. Eles não estão agora, eu vou me tornar a grande economia. Eles querem, de fato... Já era uma civilização quando o europeu jogava pedras ainda. Eles querem voltar a ser a maior economia do mundo, sim. Isso eles não negam. Mas foram 18 anos, 18 séculos. E nesses 18 séculos, não houve uma tentativa de domínio mundial, mesmo a China tendo um histórico de império. A cultura expansionista, colonizadora, ela é ocidental e é europeia. Né? Então, assim, o que eu vejo, obviamente, com um olhar muito desconfiado, porque a gente vive nesse exato momento uma transição, e transição não é simples. Ninguém entrega ali a bola de graça para o outro. Né? Então, assim, é um momento de muita tensão, vai ser um momento de muitas guerras por procuração, como o Ocidente faz uma guerra por procuração na Ucrânia, na Ucrânia, como ocorreu em outros momentos no Oriente Médio, na África. Agora, algo que me dá muita sustentação para a China realmente se consolidar como a grande potência, além da questão financeira, econômica e tecnológica, eu percebo uma revolta do sul global com os Estados Unidos, começando especialmente pela África. Na história da política externa estadunidense, a África é invisível. Não tem uma linha
de política externa voltada para a África, na política externa dos Estados Unidos. Então, o africano está lá, né? Ali da África setentrional, da África negra no centro, né? Especialmente colônia francesa, que está mostrando, né, movimentos muito desvinculantes. Do sul também, fala, pô, né? Tem a nova rota chinesa, né? Está me construindo aqui no meu território portos, tá conectando, integrando o território do continente inteiro por ferrovias, rodovias, montando fábricas, gerando emprego. Cara, ninguém nunca me deu isso antes. O africano, ele olha para o europeu, ele tem tem boas relações comerciais, mas tem desconfiança também. O passado é muito recente de colonização, de escravidão, de domínio. Profundamente violento, né? Violento, truculento. Então, quando há esse olhar chinês e russo para a África, eles falam, olha, podem contestar e criticar o quanto quiser, ninguém nunca me tratou assim, tão bem. Pode ver que naquelas manifestações do Níger, de Mali, Burkina Faso, contra a França, sempre aparece uma bandeirinha russa. Pode pegar as imagens, se vocês são jornalistas e tentam entender isso. Sempre aparece uma bandeirinha russa. Né? Professor, muito, muito, muito obrigado. Nós fomos 15 minutos adiante, alguns alunos têm aula no segundo horário, então começa às 20h30. Vamos encerrar aqui, deixa eu interromper a gravação, e eu quero sinceramente agradecer profundamente a você por essa disponibilidade, por essa exposição fantástica. Aprendi demais, e olha, vou te chamar mais vezes, viu, Leandro? Ô, Signatis, me coloco à disposição do professor, do curso, da coordenação, que precisarem, tá? Nós somos vizinhos, né? E estamos bebendo da mesma água, né? Das humanidades, da análise crítica, das atualidades, então, me coloco à disposição. Isso, obrigado demais e parabéns a Cecília e a Mariana pela sugestão do nome do professor Leandro. Gente, muito obrigada. Paz e luz para vocês, e eu vou registrar automaticamente aqui, esse Google é uma assinatura minha da Google, e ela me traz a lista das pessoas que que participaram, inclusive com o tempo de cada um. Eu vou efetuar a presença de vocês a partir dessa lista. Gente, obrigado a vocês, tudo de bom e até amanhã. Amanhã a gente se encontra de novo com um novo assunto. Amanhã o assunto é cidadania mundial. Eu já estou trabalhando no próximo palestrante, que deve ser um professor da UFG, muito amigo meu, que vem para cá. E aí, Leandro, obrigado demais. Qual professor da UFG? Deve ser o professor Magno Medeiros, da Universidade Federal de Goiás, que trabalha com o conceito de cidadania e dá aula em 2 programas de pós-graduação lá, inclusive o programa de Direitos Humanos da UFG, programa de mestrado e doutorado em Direitos Humanos. Maravilha, estou achando que eu vou participar também, hein? Se você quiser, é sala 600 nós mudamos para 606, não é, pessoal? 306, professor. 306, desculpa, não tem 6 andares aqui lá, não. 306, sala 306 do bloco B. Perfeito, maravilha. Amanhã, no mesmo horário, 18h45, se você quiser estar lá conosco, querido, fique à vontade para participar. Se bem que o Magno não vem amanhã, não. O Magno vem na próxima segunda. Perfeito. Tá ótimo, gente. Grande abraço. Obrigado demais, parabéns a todos. E a gente se encontra amanhã. Leandro, de coração, muito obrigado. Precisou de mim, viu, querido? Fique à vontade. Perfeito. Não, eu vou cobrar, viu? Fazer essa troca. Vamos embora, vamos trabalhar juntos. Um obrigado abraço. demais. Tchau, tchau. Até.